Olá para você que acompanha a TV Paraná Turismo. No programa de hoje você vai acompanhar uma reportagem muito especial sobre Valtel Branco, um dos principais músicos paranaenses. E também vamos passear pela Lapa. Fique com a gente! Começa agora o Identidade Paraná. Seja bem-vindo à Identidade Paraná de hoje, que traz matérias muito legais exibidas ao longo do ano. E para começar, vamos falar de uma exposição, no mínimo curiosa, que está em cartaz no Museu Oscar Niemeyer. Ela traz um vínculo dos japoneses com um certo tipo de boneco dado às crianças, que tem um significado muito especial, mas que não são para brincar. Descubra na reportagem agora. Eles parecem brinquedos, mas são só para apreciar. Os ningyôs são presentes dados pela família aos meninos e às meninas. Eles simbolizam as qualidades pessoais e o futuro que os pais desejam aos seus filhos. Não são bonecos para a criança brincar. Esses ningyôs são, a palavra eu não gosto, mas eu vou falar porque é como as pessoas classificam, são fetiches. O que é isto? No Japão tem dois matsuris, o matsuri do Dia dos Meninos e o Dia das Meninas. O que se celebra no Dia dos Meninos? A coragem, a bravura, a virilidade, o respeito, a honra principalmente. Então, daí essas imagens que são os samurais. Esses samurais são o que os pais almejam para os meninos quando eles forem adultos. Alguns ningyôs representam o imperador e a imperatriz do Japão. O capricho com os detalhes encanta logo no primeiro olhar. Está na posição das mãos, na pintura e na expressão do rosto. Os adornos e acessórios são miniaturas de peças usadas na vida real. Os bonecos, eles são feitos, a estrutura deles é de madeira e eles usam também pó de serragem, mas os tecidos são absolutamente suntuosos, né? E os rostos são feitos com um material chamado gofum, que é um pó de ostra misturado com uma cola especial para dar essa translucidez dessa pele branca dos japoneses, né? Agora, as roupas também são todas com qualidades assim muito específicas, são muito codificadas. Todo esse refinamento fica exposto no altar, período em que a família reforça o desejo de uma vida brilhante para a nova geração. Eles são mostrados por 15 dias. Depois de 15 dias, eles são guardados novamente em caixas, porque eles são verdadeiros tesouros familiares, que são passados de pai para filho, de filho para neto e vai indo sempre a família. Alguns destes bonecos foram mantidos nas embalagens originais. São obras de arte que costumam vir acompanhadas da assinatura do artista. A gente separou alguns bonecos nas suas caixas originais, primeiro porque as caixas são maravilhosas e alguns deles têm assinatura. Então tem uma tabuletazinha e nessa tabuletazinha tem a assinatura do autor, porque realmente eles têm uma categoria de obra de arte mesmo. O paranaense Valtel Branco foi um dos arranjadores mais importantes nas décadas de 1960 e 1980. O músico instrumentista morreu em 2018, mas os seus amigos e admiradores procuram manter vivo o seu legado. Nós conversamos com alguns parceiros musicais e o autor da biografia de Valtel, que deve ser lançada em breve. A música vem do berço, né, na família Branco, né? O pai do Valtel era maestro das Forças Armadas e o Valtel, por ter sido prematuro, ele não tinha fôlego suficiente para tocar instrumento de sopro. E aí, muito pequeno ainda, ele se apaixonou pelo violão. Ele contava que ele começou a ler partitura com 8 anos, então praticamente, paralelamente à alfabetização formal dele, começou a alfabetização como músico.
ler uma partitura era tão simples quanto ler uma frase, quanto ler uma receita de bolo, quanto ler um livro. E nas primeiras incursões dele ao Rio de Janeiro, ele conheceu o maestro Radamés Gnatali, que foi um maestro muito importante da Rádio Nacional, e o maestro Radamés praticamente que abraçou o Valtel, levou o Valtel para a Rádio Nacional, apresentou muitos contatos ao Valtel e ajudou o Valtel a se fixar no Rio. E a partir do momento que o Valtel se fixou no Rio, por mérito próprio, aí ele desenvolveu sua carreira de forma individual e de forma muito grandiosa. Quando ele se fixa no Rio de Janeiro, em 1957, ele vai morar numa pensão. Poucas semanas depois, ele passa a dividir quarto com ninguém menos que o João Gilberto, por exemplo. Então ali começou uma amizade que durou décadas, né? Essa preocupação excessiva com a perfeição, essa preocupação exclusiva com a música, isso era muito próprio dos dois. Conta a história que ele estava nos Estados Unidos, fazendo um show com o Dizzy Gillespie em uma boate em Nova York, e de repente um garçom chegou e falou assim, tem um senhor ali que quer falar com você. Aí ele, tá bom, vou lá conversar com ele. E ele foi conversar com esse senhor e falou assim, eu estou abrindo uma rede de televisão lá no Rio de Janeiro e eu gostaria que você fosse trabalhar comigo. E esse senhor era o Roberto Marinho. Então, dessa forma, o Valtel volta ao Rio e passa a trabalhar na Globo como diretor musical, depois supervisor musical, enfim, ter todo esse trabalho, toda essa atuação em trilhas de novela que fez história. Você é muito bonita, Isaura. Isaura? E tinha uma diferença da trilha de novela da época para as trilhas agora, né? Na época, as trilhas eram pensadas em função da novela. Então, se desenvolvia os temas musicais, as músicas, em função dos personagens, para servir de tema dos personagens, diferentemente de agora, em que se pegam músicas que já existem e adaptam ali, né? Ele vivia compondo. Ele acordava e já estava escrevendo. Eu chegava no quarto dele no hotel, ele estava sempre escrevendo ou lendo. Eu pensava que ele estava lendo algum livro. Eu ia ver lá, era livro de partitura, Beethoven, ele ficava lendo livro de partituras. Muitas vezes ele acordava e lembrava do que ele sonhou e escrevia, né? Porque ele até dormindo ele compunha. Um dia eu perguntei para ele, ele falou, não, eu nunca gravei um disco só com música minha para violão. Eu falei, Valtel, nem você. Vou gravar eu, pensei, né, comigo. Anos mais tarde, eu conheci o produtor Álvaro Colasso, falei do CD, mostrei, dei de presente pro Álvaro. Aí, passado um tempo, ele me ligou, Cláudio, tive uma ideia. Você fez isso com CD, vamos registrar isso em partitura. Fiquei muito contente em ter participado disso, porque foi uma maneira da gente... E a gente colocou, mandou para várias instituições de ensino do Brasil e do exterior, para vários violonistas. Ou seja, a partir desse álbum, muita gente teve acesso. O Valtel bebeu muito na fonte da música popular, né? Então, Choro, ele conviveu com Pixinguinha, com Tom Jobim, com Radamés Gnatali. Se a gente pensar no nosso país, nós temos vários compositores que compuseram para o violão, escreveram para o violão. Nós temos vários grandes violonistas que foram intérpretes de obras de outros autores. E nós temos violonistas que foram compositores. O Valtel é um desses. O Djavan é um músico alagoano, né? E quando ele foi tentar a carreira no Rio de Janeiro, ele conseguiu uma audição na Som Livre, que era a gravadora da Rede Globo, e ele, na ocasião, ele foi ouvido por 2 diretores musicais da Globo, né? E um deles era o Valtel. E o primeiro produtor musical que o ouviu, que o Djavan não revela por uma questão de ética, ele disse que acabou com ele. Assim, falou, olha, esse teu som é muito estranho, né? Um som muito regional, isso não vai funcionar aqui no Rio de Janeiro nunca, pode ser que funcione lá em Alagoas, mas aqui no Rio não vai dar certo. E quando chegou a vez do Valtel dar o veredito, o Valtel falou, não, pelo contrário. Esse estranhamento seu que é o seu grande trunfo, você tinha que investir nisso. É isso que vai fazer com que você seja um grande músico. E aquilo para o Djavan, nossa, foi uma coisa sem precedentes. Aquilo que fez o Djavan insistir no caminho próprio e, de repente, ser quem ele é hoje, né? E, além disso, depois dessa audição, o Valtel fez uma ressalva, falou assim, mas tem uma coisa, né? Teu violãozinho, ele é bem ruinzinho, né? Daí o Djavan falou, poxa, eu acho que meu violão era bom e tal. Aí o Valtel leva o Djavan até uma sala lá da Rede Globo, havia 6 violões com case e tudo. Falei, pode escolher um violão aí. Aí o Djavan
deu o primeiro acorde no primeiro violão que ele pegou, achou maravilhoso. E pode ser esse? Pode. E é o violão com o qual o Djavan se apresenta ainda hoje. Esse violão é um Romeu número 1, da Jorge. E eu tenho esse violão desde a década de 70. Esse foi um presente que o meu grande amigo Walter do Cazuza fez lá, faz parte do meu show. Essa música é arranjo do Waltel, e é o Waltel que está tocando violão com o Cazuza. E foi o Waltel que disse para o Cazuza, olha, faça bossa nova. O Cazuza queria botar um rock ali, né? Faz parte do meu show. Digo alô, inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Nos últimos anos ele esteve aqui em Curitiba. Ele estava no hotel, saía, eu sempre que podia dava um passeio lá com ele na noite para ele conhecer novos lugares onde estavam pessoas tocando. Ele gostava muito de sair um pouquinho, conversar com as pessoas, né? Para ele era compor, era viver a música dele, é como se a música fosse um universo paralelo no qual ele vivesse, assim, sabe? O que ele deixou para nós foi isso, a música. A música para ele era tudo, a alma dele. E isso está vivo. Então, pode-se dizer que a música está viva, o Waltel está vivo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Identidade Paraná e que tal um passeio pela Lapa? Lá, a história e a cultura se fundem de uma forma bonita e natural. Por isso é considerado um destino turístico bem peculiar. E o roteiro é lindo, forte e cheio de histórias. A nossa repórter Heloísa Vieira acompanhou e percorreu alguns dos principais pontos da Lapa. Confira! A Lapa é um dos municípios mais charmosos e historicamente mais importantes do Paraná. Num dia de sol como hoje, o colorido dos casarões fica ainda mais lindo. Nós vamos passar por alguns dos principais lugares, num passeio encantador. Só que esse roteiro nós vamos percorrer de bicicleta. Nos 250 anos da Lapa foi lançado um circuito de cicloturismo e o Márcio é um dos idealizadores desse projeto. Márcio, as pessoas não vão passar só pelo centro da cidade, contempla outras áreas esse circuito. É verdade, nós temos dito o seguinte, a Lapa é uma cidade de muitas histórias. Então ela vai do caminho das tropas ao caminho de ferro e agora pelas trilhas do cicloturismo. Então, se começa e se termina pelo centro histórico e abrangendo a nossa belíssima área rural. Muito legal. E a gente vai testar esse circuito e você vai de carona conosco. Este aqui é o Panteão dos Heróis, onde estão enterrados os restos mortais de civis e militares que participaram do combate que ficou conhecido como o Cerco da Lapa, em 1894, durante a Revolução Federalista. Liderados pelo general Carneiro, os lapeanos resistiram durante 26 dias contra as investidas federalistas até serem derrotados. É daqueles lugares que a gente visita com um olhar para o passado, na esperança de fazer um futuro melhor.
Casa Lacerda é um dos imóveis mais importantes da cidade. Foi tombada em 1938 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além da relevância da arquitetura da região, o lugar também serviu de quartel-general durante o Cerco da Lapa. E foi nesta sala que foi assinada a rendição dos lapianos. Aqui viveram 4 gerações da família Lacerda, até o imóvel ser doado ao governo federal, que é quem administra este museu de época. E a Neidiane é quem coordena este espaço. Neidiane, quais as características que fazem deste imóvel um espaço tão especial? Então, a casa ela é do ano de 1845 e ela tem a característica do estilo português colonial da época. Então, é uma casa que pertenceu à família Lacerda durante 4 gerações. Então, do ano de 1845 até 1981, viveram essas 4 gerações da família. Ela foi recomposta como era na época, então a gente tem o acervo de mobília original da família Lacerda e ela retrata hoje os costumes dessa família da época, né? Ou das famílias da época. Então, o modo de vida, a característica dos objetos da época, da mobília. Mas essa era uma casa de uma família com muita posse na época, sim. né? Era uma família de posse, uma família tradicional acima de tudo. Então, nós temos 3 atividades econômicas que fazem essa família ser tradicional da época e também de uma elite, né? Que é a atividade do tropeirismo, o comércio com o primeiro morador, que foi um português. O coronel Joaquim Lacerda foi, além de ter participado do Cerco da Lapa, né? Se destacado nessa época, ele também foi senador e também foi arvateiro, né? Então, são essas características, né, da família, né, da época. Por trás dessa fachada aqui fica uma das maiores joias da Lapa, o Teatro São João. Este é o último remanescente dos teatros construídos enquanto o Paraná ainda era uma província. Foi inaugurado oficialmente em 1887, mas alguns anos antes recebeu a visita da comitiva de Dom Pedro II, que gostou muito do que viu, em especial da biblioteca, que existe ainda hoje no piso superior. Naquela época, as encenações eram feitas sob as luzes dos lampiões de gás. Funcionou também como uma enfermaria durante a Revolução Federalista. Anos depois, abrigou o cinema e ainda hoje concentra boa parte das atividades artístico-culturais da cidade. Para chegar até o Centro de Memória Ferroviária, a gente precisa pegar um trechinho de estrada de terra. Vamos entrar para conferir? Essa estação foi inaugurada em 1950. Os trens que partiam daqui transportavam carga e passageiros que seguiam para Mafra, São Francisco do Sul, Ponta Grossa e Curitiba. Há 2 anos, esse espaço foi reformado e hoje funciona como centro de memória. Em algumas datas especiais, se pode percorrer um desses trechos a bordo de uma Maria Fumaça. Essa locomotiva ela é um modelo único hoje na América do Sul, funcionando. É uma locomotiva, são 2 em uma, é a locomotiva Malé articulada, são 2 jogos rodantes em uma caldeira. Isso é algo de grande importância, relevância aí no mundo ferroviário. Muitos europeus, americanos vêm conhecer essa locomotiva. Mais ou menos há uns 4 anos atrás,
Com recursos próprios a gente conseguiu, foi guardando, com o tempo a gente conseguiu finalmente iniciar a reforma e em 2017 ela entrou em operação. Então, a gente sai aqui da Lapa, né, passa pela estação de Lavrinha, nesse trecho a gente tem os campos, né, os campos paranaenses, né, onde tem as plantações, é bem verde. E depois a gente começa a entrar mais, mais lá para o lado do Rio Negro, né, que a gente vai passar o Rio da Vargem, depois mais uma mata, começa a se tornar uma mata mais atlântica, mais nativa, né, porque vai indo para o lado da serra. Um passeio inesquecível. É inesquecível, vale a pena. E aí, gostou de um pouquinho da Lapa que você acabou de ver? E tem muito mais! Fica essa dica do Identidade Paraná para você conhecer a Lapa e seus encantos. Agora vamos para o intervalo e o Identidade Paraná volta já! Identidade Paraná está de volta. Agora você confere uma matéria bem especial com uma das figuras mais queridas e mais importantes do cenário cultural do nosso estado, Fernando Bini. Professor e pesquisador, ele foi um dos pioneiros no estudo da história da arte paranaense. No começo eu pintava, participava de salões, etc. Mas daí fui me dedicando cada vez mais à pesquisa. Eu acho que o último salão que eu devo ter participado foi em 75 e a partir de lá eu não fiz mais nada. É que a tua crítica começa a impedir o teu trabalho prático, né? A nossa preocupação sempre quando vamos fazer uma exposição, né, o espaço da curadoria, é a escolha da obra. Nós temos sempre uma intenção, uma curadoria é um texto, como se fosse um texto verbal, é um discurso e vai se contar uma história. Por exemplo, o que nós temos aqui? Né? Nós temos um retrato bem característico do final do século XIX, provavelmente do final do Império, começo da República, de um grande artista que é o Augusto Brasset. Então, se eu vou falar sobre retratos ou se eu vou falar sobre a arte do final do século, né, este seria assim um quadro emblemático, um quadro que poderia chamar a atenção, é um quadro que começa o discurso. O que é importante também avaliar o aspecto técnico da pintura, né? O que a gente chama do elemento pictural. Se eu estou analisando uma pintura, ela tem que desenvolver esses aspectos pictóricos, isto é, a maneira com que eles jogam, né? Quando ele dá a pincelada. Que não existia nem a questão da curadoria. O que existia é o seguinte, ia fazer uma exposição e tinha alguém que fazia a montagem, punha as obras de qualquer maneira. Eu comecei a visitar ateliês, isso era importante para a minha formação, comecei a defender muito, né, a duras penas, a existência de uma disciplina de História da Arte no Paraná, né, para que se pesquise isto, para que se desenvolva, né, e que a gente forme alguns alunos que tenham vontade de pesquisar. Falta tudo, né, para escrever sobre a arte paranaense. Nossas últimas questões dizem respeito à arte contemporânea. A arte contemporânea sempre é muito difícil de definir. Eu não planejei ser professor, só que no primeiro contato com os alunos, eu já vi que era esse contato para mim foi muito importante, tanto que eu coloco que eu sou professor, né? Quer dizer, as outras coisas eu faço que vem em torno e que são justamente as pesquisas que eu preciso, mas para embasar minhas aulas. Eu
Eu acho que não há aula sem pesquisa. A minha especialidade é arte paranaense. Eu acho que foi feito tão pouco trabalho sobre arte paranaense que eu tenho o dever de produzir o máximo possível. Quando nós falamos de arte paranaense, toda arte é universal. Lógico que a influência estrangeira é muito forte já dentro da arte brasileira. Agora, ela não é nem melhor nem pior do que a arte francesa ou a arte italiana. Ela tem suas características particulares. Eu acho que isso se coloca também em questão da arte paranaense com relação à arte brasileira. Vai ser uma hora que a gente vai ter que parar, né? Quando eu não tiver mais voz, né? Não conseguir mais andar, né? Mas quem trabalhou muito, né? Durante a vida inteira, não pode parar, né? Porque se parar, morre. Eu faço a brincadeira que eu vou morrer na sala de aula, né? Mas seria uma glória, né? Já que para quem foi professor a vida inteira, terminar na sala, não na cama de hospital, seria bem melhor. O Identidade fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, TV Paraná Turismo, e acompanhe todos os programas. Eu te espero no próximo Identidade Paraná. Tchau!